Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos dar início à nossa aula de Sociologia. Hoje é aniversário do BH? Sim, senhor capitão. Cadê ele? Não tá aí, foi comemorar, né? Cadê ele? BH. Parabéns para você, viu? Deus abençoe, que fortaleça, te enche de graça e de paz. Um abração aí. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos dar sequência aí ao nosso estudo da sociologia. Nós estamos estudando a sociologia no Brasil, capítulo 4. E aí nós tratamos já do pensamento do... Assim, a gente está dando uma ênfase muito grande nesse capítulo, no tópico 3, em que vai tratar do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda e do Florestan Fernandes, né? Então, na aula anterior, nós já falamos do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda. E aí, nessa aula, nós vamos falar do Florestan. Vamos falar também do Darcy Ribeiro e aí fechamos o nosso estudo deste capítulo em que tratamos a sociologia no Brasil, tá bom? Então, nós temos no Gilberto Freire, só uma recapitulação bem breve, um conceito importante, que é o conceito de o conceito de democracia racial, né, que inclusive foi objeto do Para Casa, que eu passei para vocês, né? Espero que vocês tenham feito, respondido a questão, né? Foi uma atividade em sala também, né, ficando para casa, para quem não conseguiu concluir no tempo da aula. E nós abordamos essa ideia de democracia racial como uma visão sobre a formação étnica do Brasil, que foi composta pelo que nós chamamos de miscigenação, ou seja, essa mistura de raças, especialmente o branco europeu, o índio brasileiro e o negro africano, que justamente nessa mistura surge então o povo brasileiro e Gilberto Freire vai oferecer uma visão de alguma espécie de harmonia, de uma formação étnica que flui de uma certa cooperação social, que vai é, formando toda a diversidade e a riqueza cultural do nosso país, né? E nós lembramos que essa ideia do Florestan Fernandes, Florestan não, do Gilberto Freire, acho que foi uma quebra de paradigma, podemos dizer assim, uma quebra de visão de mundo, que tinha uma visão muito racialista, de muita segregação racial, elementos do darwinismo social que impunham uma classificação de raças como superiores a outras, mais desenvolvidas que outras, que tinha uma visão não tão positiva da miscigenação, entendendo a miscigenação como possibilidade de ocorrência de doenças, de uma etnia que não se estabilizasse bem. Então, o Gilberto Freire vai se opor a essas visões racialistas e vai oferecer uma visão mais generosa, mais cooperativa, mais solidária e mais positiva da miscigenação que ocorreu no Brasil. Né? A grande obra do Gilberto Freire é Casa Grande e Senzala, que fala justamente desse elemento, né? Sem desconsiderar as desigualdades sociais, sem desconsiderar os abusos que houveram na relação entre ricos e pobres nessas questões, mas tendo uma visão talvez um pouquinho mais romanceada, mais otimista, com alguma beleza estética, uma riqueza cultural que floresce dessas relações entre as raças, né?
que compuseram, então, a cultura brasileira e o povo brasileiro. Avançando, nós entramos no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, e nós vimos como este homem tem influência da sociologia de Max Weber, e o grande conceito aqui que nos importa no nosso estudo, quando falamos do Sérgio Buarque de Holanda, é o seu conceito de homem cordial. O que é o homem cordial para Gilberto Freire? É um homem que age majoritariamente pelos seus afetos, muito mais do que pela sua razão. É um homem que age com o coração, com os elementos afetivos muito aflorados, ou seja, é uma oposição a uma espécie de homem racional, um homem esclarecido, um homem iluminista, podemos dizer assim, que era uma visão de ideal, o racionalismo, ou a racionalização, me perdoe, né, era o grande ideal da sociologia do Max Weber. Ele entendia que quanto mais racionalizada fossem as relações sociais, ou seja, mais estabelecidas em leis, mais estabelecidas em cálculos estatísticos, matemáticos, mais organização. Quanto mais houvessem esses elementos numa sociedade, mais desenvolvida a sociedade seria, né? E aí o Gilberto Freire, usando essa metodologia, vai interpretar o Brasil como um país que tinha muitas dificuldades na sua administração pública, nas suas relações jurídicas, por causa da característica do povo brasileiro, que era a característica de um homem mais cordial, mais movido pelos afetos, pelos instintos, pelos impulsos, pelas vontades, pelos desejos, do que necessariamente por categorias mais racionais, tá bom? Agora, então, nós vamos entrar e iniciando o conteúdo novo, falando da sociologia do Florestan Fernandes, né? O material didático de vocês, antes de falar do Florestan Fernandes, fala-se do Caio Prado Júnior, que foi um sociólogo de influências marxistas, assim como foi também Florestan Fernandes. Então, eu não vou falar do Caio, porque quando a gente trata do Florestan Fernandes, a gente já está trazendo para vocês um representante dessa perspectiva marxista e de uma abordagem sociológica que de uma certa forma, já retoma e já discute as questões da própria sociologia do Caio Prado Júnior, tá bom? Então, falando do Florestan Fernandes, página 80 do seu material didático. Florestan Fernandes, ele foi um sociólogo muito importante no século XX aqui no Brasil. Ele teve uma influência acadêmica e política mesmo muito importante no país. Ele foi um professor de grandes universidades no Brasil. Ele também era um conferencista internacional, então ele teve uma certa, seu conhecimento teve uma certa projeção internacional, e além do seu sucesso na carreira acadêmica, ele também foi importante na vida política. Ele chegou a ser deputado federal pelo estado de São Paulo, né? E ele é um dos participantes, né, da Assembleia Nacional Constituinte, que criou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, essa Constituição, que é a principal lei, vamos dizer assim, né, a lei fundamental, a lei suprema do nosso país, que está em vigor ainda hoje, foi elaborada em 1988, 2 anos após eu ter nascido, né? Essa Constituição é a Constituição que está em vigor até os dias de hoje. Uma Constituição com foco na democracia, nos direitos fundamentais, e nas graduais, nos direitos sociais também, né? Uma
Constituição Cidadã, como costuma se referir a ela. Então, ele participa dessa assembleia, né? Então, além de intelectual, ele também teve um papel político que merece destaque aqui na sua biografia. Tratando do pensamento sociológico do Florestan. Então, o Florestan, ele tinha influências marxistas, como eu disse para vocês, né? Eu antecipei que o Sérgio Buarque de Holanda tinha influência do weberianismo e o Florestan Fernandes, por sua vez, tem influência do marxismo. Lembrando que são dois dos pilares do surgimento da sociologia contemporânea, como nós já vimos em capítulos anteriores, tá bom? E o marxismo, você sabe muito bem, tem aquela grande visão da sociedade quanto luta de classes, quanto fundamentalmente assentada em conflitos sociais, em desigualdades, em injustiças, em luta entre dominante e dominado pelo poder. Então, o Florestan, ele usando uma visão de mais fundamentada no conflito entre a sociedade, ele vai oferecer uma crítica ao que ele chamou de mito da democracia racial. Gilberto Freire tinha uma visão de maior cooperação entre a sociedade, por isso ele lança a mão do conceito de democracia racial, e o Florestan Fernandes vai se opor a isso. Ele vai dizer que, na verdade, isso é um grande mito. Então, ele vai dizer um mito da democracia racial. Por quê? Porque ele vai dizer que na sociedade não existe essa relação de cooperação. E que, na verdade, o que houve na estrutura de formação do nosso país, houve, como em toda sociedade há, um grande conflito de classes, em que houve muita exploração, né, em que os senhores os europeus, os donos dos meios de produção, eles exerceram uma atividade de profunda exploração, especialmente os negros, né, e os indígenas também foram submetidos a isso. E o que explica a sociedade brasileira não é tanto essa cooperação pacífica, mas os usos e abusos do poder envolvendo as classes que foram se formando no Brasil. E aí ele vai fazer uma crítica à condição da etnia afrodescendente ou da raça negra no Brasil, que foi, desde a sua origem, extremamente explorada. E hoje, né, ele está no século XX ali, ele faz uma análise de que, até o período contemporâneo, essa etnia, que compõe uma camada importante da população brasileira, é uma etnia que, dado o seu histórico de exploração, sofre um desnível social e econômico, né? Não porque a etnia negra é inferior, por exemplo, a uma etnia branca europeia, mas por causa das condições de exploração que estão na base, na origem da formação da sociedade no Brasil. E se a gente fizer tiver um olhar empírico, cuidadoso, basta você ver qual é a grande etnia que compõe os presídios, as favelas, né, as classes mais pobres. Você vai perceber que há uma predominância da etnia negra, a etnia parda, né? Florestan vai entender que isso é fruto de um resquício socioeconômico que se estabeleceu desde o surgimento do Brasil. Então, ele vai apresentar essa visão da formação da sociedade brasileira com uma teoria do conflito, perceba, não uma teoria de mais consenso, como era a visão do Gilberto Freire. Então, ele vai fazer toda essa análise de estruturas de dominação que compuseram e ainda compõem as relações sociais
sociais no Brasil, tá bom? No finalzinho da página 80, você tem aí a diferença, né, entre o pensamento de Gilberto Freire e o do Florestan Fernandes, e aí você já consegue mapear o objetivo do nosso estudo desses dois pensadores. Por último, eu quero falar do Darcy Ribeiro, tá? Na página 81, Darcy Ribeiro e o povo brasileiro. Então, Darcy Ribeiro, um sociólogo muito importante também no século XX, era contemporâneo do Florestan Fernandes, e ele tem a sua obra principal intitulada O Povo Brasileiro. Então, o que é o povo brasileiro? O Darcy Ribeiro vai dizer que o povo brasileiro, retomando as ideias, aliás, o Darcy Ribeiro, retomando as ideias do Gilberto Freire, ele vai enfocar essa formação, essa miscigenação que está na base do surgimento do povo brasileiro. E aí ele vai, sob influência também do Florestan, e fazendo uma revisão do pensamento do Gilberto Freire, ele vai, de fato, questionar essa visão profundamente otimista que o Gilberto Freire tinha das relações que formaram a miscigenação do país. Então, ele tem uma visão um pouquinho mais realista, podemos dizer assim, e menos romanceada, em reconhecendo os grandes problemas que estavam envolvidos ali. Contudo, o Darcy ele vai dizer que há, por um lado, uma questão positiva, assim como o Gilberto Freire trouxe uma visão positiva dessa mistura racial, porque ele vai dizer que é justamente nessa miscigenação que surge uma etnia específica. Então, o brasileiro, quando a gente fala de o povo brasileiro, né, que é o grande estudo do Darcy Ribeiro, o que é o povo brasileiro? Então, o povo brasileiro, ele não nem unicamente europeu, nem unicamente indígena e nem unicamente africano, mas ele é justamente a mistura, a composição dessas três culturas, dessas três etnias, que formam uma etnia única, irrepetível, uma identidade nacional muito característica, que vai repercutir na cultura brasileira. Nós sabemos muito bem o tanto que a cultura brasileira é rica, a sua música, as suas danças, a sua cultura popular, as suas festividades, todos esses fenômenos, eles são fruto de uma característica muito específica que surge justamente na mistura racial que envolveu as origens da formação do povo brasileiro. Tá bom, pessoal? Então, assim, por um lado, ele não nega a natureza exploratória, as discriminações, as desigualdades sociais que estão na base da formação da nossa sociedade, mas, por outro lado, ele também enfatiza que, neste processo, houve o que ele chama de surgimento do povo brasileiro quanto a essa diversidade e riqueza cultural. Tá ok, pessoal? Então, este é o conteúdo, né? Então, assim, alguns sociólogos consideravam ruim essa mistura. Então, a Esté está fazendo uma pergunta aqui no chat. Eu não dei ênfase, né? Eu comentei para vocês que eu não daria ênfase no estudo da sociologia pré-científica no Brasil. Então, se você for lá na página 71, você vai ver que a sociologia pré-científica no Brasil, ela tinha muita influência de visões racialistas, de visões sociológicas que tinham como base o darwinismo social ou o evolucionismo social, que acreditava que havia uma certa hierarquia entre as raças. Então, a raça branca era superior à raça parda, a etnia judaica era inferior à etnia ariana,
e os negros eram inferior a ambos. Então, essa hierarquização de culturas, chamada de darwinismo social, ou seja, haveriam culturas e haveriam raças humanas mais evoluídas do que outras, essa visão ela chega ao Brasil também. Né? E um principal autor que eu mencionei para vocês é o Nina Rodrigues. Né? Se não me engano, o primeiro nome dele é Oswaldo Nina Rodrigues. E você tem essa perspectiva como o fundamento do que se chamou de sociologia, de pensamento pré-sociológico, né, no Brasil, onde ainda, ou, aliás, pensamento pré-científico na sociologia do Brasil, em que e essa visão era muito forte. E é justamente esses três pensadores vão romper com isso, né? E especialmente nós temos aqui o Gilberto Freire como o primeiro expoente nesse rompimento dessa visão que era mais segregacionista, né, vamos dizer assim, no que tange as relações interétnicas. Beleza? Essa explicação que eu tratei para vocês vai até mais ou menos na página 74. O Nina Rodrigues, ele é abordado bastante aqui na página 74. Né? Eu falei Oswaldo, mas na verdade é Raimundo, tá bom? Raimundo Nina Rodrigues. Estou conferindo aqui. Tem outros nomes também presentes, mas eu acho que não vale a pena a gente gastar tempo nessas explicações. O importante é entender esse movimento histórico e, de fato, esses três, né, e na verdade eu falei de mais um, que é o Darcy Ribeiro, esses quatro grandes sociólogos que compõem o período que nós chamamos de consolidação da sociologia no Brasil, uma sociologia mais científica, mais reflexiva e que tem mais influência, de fato, no pensamento sociológico no Brasil até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós encerramos o capítulo. Na página 82 vai ser tratado também a sociologia de Roberto da Mata e a ideia dele de malandragem brasileira. Eu não vou entrar em explicação sobre essa ideia, mas é uma explicação ali, uma tese que o Roberto da Mata vai dizer do jeitinho brasileiro, né? Por que o brasileiro tem essa famosa malandragem, né? Esse jeito de lidar com menos rigor com as leis, as normas e as instituições. Eu prefiro enfatizar a visão do Sérgio Buarque de Holanda, que trata a ideia de homem cordial como uma tentativa de explicar isso, né? O homem aqui no é o sentido amplo, né? Tanto homens como mulheres. Então, o povo brasileiro seria um povo que teria nas suas raízes uma cultura muito mais afetiva do que racional, né? Muito mais focada na festa, na dança, na alegria, nos prazeres da vida, na leveza, na malandragem, do que na rigidez, na racionalidade, né, na ordem. Né? Então, é uma característica cultural do brasileiro. E por isso, então, essa questão do jeitinho, da malandragem, características do nosso povo. Tá bom? Obviamente, é uma generalização, né? Isso é óbvio. Mas é uma tentativa de trazer uma espécie de retrato de um homem médio, que seria uma característica dessa cultura tão diversa que é a cultura do Brasil. Beleza, pessoal? Então, esse é o conteúdo da nossa matéria, da nossa exposição da aula de hoje. Né? Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham um excelente, né, fim de semana prolongado, podemos dizer assim, e que vocês descansem bastante. Quem tiver que fazer os questionários e o trabalho, façam, né? Os prazos vencem. Dos questionários, os prazos vencem hoje, do trabalho de filosofia também. Já falei isso bastante na aula anterior, não deixe de fazer, vamos se dedicar
e que a gente possa também saber aproveitar o final de semana e o feriadinho aí, tá bom? Beijão para todos, Deus abençoe muito, fiquem com Deus.